Salve, salve galera! Estamos de volta para mais um desafio da história, mais uma aula comentada e hoje quero convidar você a beber, justamente, beber de novas ideias, de novos conceitos. Justamente lá no final do século XVII, início do século XVIII, vai acontecer um movimento intelectual que vai revolucionar a história da humanidade. Tanto é que até hoje nós vivemos aí sobre o aspecto, sobre a sombra, sobre a consequência de um movimento chamado Iluminismo. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre essa história? É a história do Iluminismo. E na aula de hoje quero chamar a sua atenção que você pode sim na sua casa aí buscar vídeos, buscar tanto aqui no YouTube quanto também no seu livro didático, você pode buscar outras fontes para enriquecer o seu conhecimento. É o momento de você ser autônomo aí do seu conhecimento e construção da sua história, do seu futuro. Vamos entender o contexto histórico disso? Pessoal, olha só, o rei tinha muitos poderes. Lembra do rei absoluto, aquele que mandava e você obedecia? Pois é, era esse o contexto. A nobreza era sustentada pelo rei, era protegida pelo rei, tá certo? A burguesia pagava muitos impostos, ok? Era aquela classe que ia pagar bastantes impostos e sustentava todo esse contexto. Os operários e camponeses trabalhavam muito. Engraçado que é muito parecido com o contexto de hoje. Hoje em dia a gente trabalha tanto, não é? E às vezes o nosso salário nem condiz aí tanto com a quantidade de trabalho que nós temos. Então era esse o contexto histórico. O que vai acontecer? Uma galera vai começar a pensar, vai começar a surgir novas ideias. Por isso que o iluminismo ele é tratado como um movimento intelectual. Não é à toa que nos desenhos, quando o personagem tem uma grande ideia, aparece na sua cabeça uma lâmpada. Por quê? Iluminar das ideias. Lembra do período medieval que a gente acabou de estudar? Quando a gente falava que o período medieval era o chamado período das trevas? Pois é, agora tudo muda. Agora a razão vai ser o centro das coisas. Então agora não adianta mais explicar tudo pela fé. Agora é a experiência que vai mandar. Por conta disso, nós vamos ter alguns nomes. Quero citar para você o primeiro nome aí do nosso roteiro e também que é um dos destaques aí desse movimento iluminista. John Locke, ele vai criticar a concentração de poder e vai falar sobre a intolerância religiosa. Ele vai criticar o poder na mão de um só, ou seja, na mão do rei absoluto. O que ele vai defender? O controle dos atos do governo por um parlamento e liberdade dos cidadãos. A teoria do empirismo e liberalismo político. Depois nós vamos ter também uma outra figura desse período chamada Isaac Newton. Isaac Newton vai defender como as coisas naturais, a lei natural das coisas, como as coisas acontecem. Ou seja, Newton vai defender que o que ocorre no mundo é fruto da vontade de Deus, por razões naturais. Uma outra figura desse período é Rousseau. Rousseau ele vai trazer o problema, ele vai apontar uma problemática voltada ao controle do Estado sobre o povo. Então ele vai apontar o seguinte, ele vai dizer, ele vai apoiar a ideia da criação do Estado democrático, que oferece aos cidadãos igualdade para todo. É parecido com o que a gente vive hoje no Brasil. Por que eu estou falando parecido? Porque agora vai uma crítica pessoal minha. Será que nós somos livres de verdade? Será que o brasileiro sabe lidar com a democracia? Né? Eu, na minha humilde opinião, acredito que a democracia seja um presente muito caro, um presente muito avançado para estar nas mãos dos brasileiros. Por isso que a gente mete os pés pelas mãos. Então Rousseau ele vai defender essas ideias ligadas à democracia. Quero chamar a atenção também para Adam Smith. Adam Smith ele vai trazer a problemática da interferência do Estado na economia. Adam Smith ele vai sugerir que o trabalhador ele não precisa da intervenção direta do Estado, certo? Então ele vai defender que a partir do seu trabalho você pode acumular suas riquezas. Deixa eu só ler um pouquinho aqui na minha cola virtual para a gente poder debater um pouquinho melhor. Então vamos lá. Adam Smith vai dizer o seguinte: a riqueza não surge da ação direta do Estado, mas do trabalho das pessoas em prol de objetivos particulares. Qual seja entendida os seus próprios desejos e vontades. Portanto, a participação do governo é desnecessária. Portanto, que o mercado é gerido por uma mão invisível. Nesse sentido, o trabalho seria fonte de enriquecimento para todos. Ou seja, a teoria ficou conhecida como liberalismo econômico.
econômica. Adam Smith, inclusive, vai ser citado aí como um dos pais do capitalismo moderno, tá certo? Agora eu trago dois nomes também para enriquecer esse período, para a gente poder entender um pouquinho mais sobre esse contexto histórico que a gente está comentando, Diderot e D'Alembert. Esses dois caras, essas duas figuras da história e desse período, eles vão pegar as obras dos pensadores desse período e vão compilar e vão juntar 33 obras, 33 volumes de pensadores desse período, que vai ficar conhecido como enciclopédia. Isso vai ser fantástico, porque vai levar o conhecimento às pessoas. Como eu já falei aqui no vídeo, já falei o comentário para vocês, aquela ideia da fé, que tudo era justificado pela fé, isso vai ficar para trás. Agora, tudo vai ser justificado pela ciência, pela razão. E a enciclopédia, esse compilar de livros, de ideias, ele vai ser fundamental para disseminar, né, para poder aumentar esse conhecimento ligado a todo o povo, tá certo? Gente, finalizando agora o meu comentário, eu quero falar para vocês rapidinho aqui para a gente estar terminando, mais dois nomes que também vai ser referência nesse período, tá? Montesquieu, certo? Barão de Montesquieu, e ele vai falar o seguinte: o abuso do poder da parte dos governantes. Montesquieu vai puxar algo interessante, ele vai falar do poder tripartite, ou seja, tripartite, três, né? Três poderes: legislativo, executivo e judiciário. Quando vocês se deparar numa prova com esses três nomes, como é que eu faço para eu lembrar? Legislativo, eu vou pela raiz da palavra, legislar, lei. Então, legislativo é aquele poder que vai fazer as leis. Quem que responde pelo legislativo? São as casas de leis municipais, estaduais e federais, que são representadas pelos vereadores, pelos deputados estaduais e deputados federais. Então, olha, legislação, aquele que vai fazer as leis, tá certo? Executivo vem de executar. Quem executa é aquele que faz uma ação. Quem representa o poder executivo numa democracia? É o prefeito, o governador e o presidente. Então essas três figuras pertencem ao poder executivo, aquele que executa, aquele que faz, tá certo? Então, só dando uma dica para você, se um vereador chegar aí no seu bairro, na sua cidade, dizendo que vai asfaltar aquela rua, não, ele não pode, tá? Quem faz o asfalto, quem executa a obra do asfalto é a prefeitura. É a figura do prefeito executivo. O vereador, ele pode, de repente, fazer uma indicação para o departamento de obras, ele pode fazer um pedido da população para que aquilo aconteça. Mas quem vai executar essa obra vai ser o executivo, o prefeito. Agora ficou o poder judiciário. O judiciário, ele vai ficar responsável para fazer as leis acontecerem, tá certo? Na mão dos juízes, por exemplo. Então, voltando à etimologia da palavra, judiciário, juiz, justiça, aquele que vai fazer a justiça acontecer. Vou chamar o último nome, Voltaire, tá? Voltaire, ele vai apontar o seguinte problema para nós: o controle do clero católico e a intolerância religiosa e a prepotência dos poderosos. Engasguei na palavra prepotente dos poderosos. Engasguei de novo nos poderosos. Então vamos lá. Qual a solução que Voltaire vai dar para nós sobre essa questão da intolerância religiosa? A liberdade para o ser humano e a garantia para a propriedade privada. Pessoal, fazendo a leitura desses pensadores, né, fazendo a leitura dessas ideias, parece para a gente coisas muito simples, mas não é não. Essa galera lutou muito para que hoje eu e você pudéssemos expor a nossa opinião nesse contexto que nós estamos vivendo, tá certo? Pessoal, essas são as ideias voltadas do iluminismo, vou ficando por aqui. A ideia é a gente fazer mesmo um vídeo bem curtinho para você estar entendendo, tá certo? Quero mandar um grande abraço para você que está curtindo os meus vídeos. O nome do canal é Consciência e História. Quero ver aí o seu like, o seu joinha. Se for possível, se inscreve no canal. Manda lá para nós uma sugestão, uma crítica, alguma coisa que a gente pode estar melhorando. Obrigado pela sua companhia. A gente se encontra por aí. Até mais. Um forte abraço.